não existe uma base de matemática. É uma base para o próximo nível. Agora, se a pessoa tem muita dificuldade em matemática, essa muita dificuldade é muito subjetiva, né? Cada um tem a sua dificuldade. Agora, se a pessoa tem dificuldade a ponto de não saber nem somar, nem subtrair, nem multiplicar, nem dividir, o que eu vou falar? Que ela não vai passar no Enem? Lógico que eu não vou falar isso. Ela pode passar, mesmo assim. Ela tem que acreditar. E ela tem que começar justamente por isso. Marlos Menezes por aqui e novamente eu estou com o Rian para a gente fazer. A gente está junto aqui para fazer mais um episódio AES, Aceleradores e Sabotadores, para você que quer conseguir 747 pontos ou mais no Enem. Beleza? E aí, Rian? Tudo bem por aí, garoto? Fala aí, tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Rian vai me fazer uma série de perguntas que muitas pessoas podem ter, dúvidas, e eu vou falar sobre estratégia, sobre conteúdo, ou seja, sobre aceleradores e sabotadores para a prova do Enem. Então vamos lá. Pode É mandar ver aí, isso. Rian. Então, o tema de hoje é relacionado a como estudar matemática sozinho. Então, se a pessoa saiu da escola ou por algum motivo resolveu fazer o Enem, como ela vai conseguir fazer isso? Aí a primeira pergunta que eu quero fazer é, pegando aí, né, o nosso resultado mais recente, que foi o Enem 2021, que saiu no final de março, a pergunta é, como a pessoa pode entender os erros dela, né, no caso, se ela já fez o Enem de 2021, entender e ter motivação para conseguir atingir 747 pontos. Isso caso ela não tenha atingido, né? Isso, Lógico. caso ela não tenha atendido. Porque tem muita gente aí que fez esse Enem, né, de 2020, no terceiro ano, e aí pode acabar não ter atingido essa pontuação e não conseguido passar na carreira que quer, e agora está estudando sozinho. Então, como ela pode entender os erros e ter essa motivação para continuar estudando e atingir os 747 pontos? Bom, fez duas perguntas em uma, né? Como entender os erros e como se motivar. Então vamos lá. Isso. Olha só. Pessoa que não se deu bem no Enem. A primeira coisa que a pessoa tem que se ligar é o seguinte: ela tem que ser honesta consigo mesma. Como assim honesta consigo mesma, a pessoa, no caso? Ela tem que olhar e ver se ela realmente não dominava a teoria, né? Se foi problema de falta de atenção que fez com que ela não conseguisse atingir o resultado dela, pode ter sido um curso concorrido e de repente por questão de detalhe ela não conseguiu atingir a pontuação requerida, né, para conseguir cursar a carreira sonhada. A questão é ela se ouvir e ser honesta consigo mesmo. Por que eu digo isso? Porque olha só, vamos lá. De alguma forma ela pecou. Ou ela não estudou o suficiente, ela não tem base, não teve a base suficiente, ou ela foi direto para os exercícios e achou que decorando uma quantidade muito grande de exercícios, como se faz os exercícios, ela poderia ir bem no Enem, e não é assim, porque os exercícios, o principal papel dos exercícios é fazer com que o seu cérebro tenha a habilidade de fazer exercícios. Isso parece óbvio, né? Mas não é só matar o exercício. Por exemplo, você pode ganhar muito mesmo se você errar o exercício. Você tem que tentar fazer mesmo sem chegar ao final. Você faz até onde você consegue fazer o exercício. Por que isso? Porque ao fazer isso, você já está treinando o seu cérebro, já está colocando na frente do seu cérebro um determinado tipo de problema que você quer que ele resolva. Então, a primeira ideia é essa, ser honesto. A segunda ideia é realmente afinar a forma como você vai tratar o problema. É melhorar a sua estratégia. Será que você abordou a estratégia adequada? Será que você passou por todos os pilares necessários? Você construiu bem a fundação, os pilares para você conseguir atingir os 747 pontos ou mais? Por que eu estou chamando de pilares? É o ter, né? É a teoria, os exercícios e a revisão. Você conseguiu fazer tudo isso durante todo o processo? O seu cronograma, você tinha um cronograma de estudos adequado para a sua realidade antes de começar a preparação? Então, são muitas. O seu erro pode estar em diversos pontos. Cabe a você ser honesto consigo mesmo e não ficar achando que isso foi azar. Você tem que ser honesto e aceitar. Agora, a questão da motivação. Vamos pensar na motivação.
Você não foi bem no Enem, de repente você se preparou durante muito tempo aí e não conseguiu ir bem no Enem. Como ser motivado? Como conseguir estar motivado? Olha só, camarada, a todo momento existem pessoas que não se dão bem. E isso não tem que ser motivo para você desistir. Isso, na verdade, tem que fazer com que você... Isso tem que ser uma mola, na verdade, um fator que te dê energia para que você entenda os seus erros, porque é com erro que se aprende mesmo, isso é uma verdade, e pense, agora vai, agora eu vou conseguir, agora não tem mais jeito, entendeu? É assim que você tem que encarar. Você não pode ficar estagnado simplesmente pelo fato de você não ter conseguido êxito. Da onde você vai conseguir motivação? A motivação, a palavra, né, da raiz. Motivação é um motivo, você precisa de um motivo para você agir. E esse motivo é a sua carreira, é o que você quer. Quais são os resultados que você quer no futuro? O Enem vai servir para quê? Ele vai contribuir para esses resultados? Então você já tem um motivo para você começar a agir. E o motivo é agora. Não deixe para amanhã, comece agora, agora. Você não pode negociar com uma parte ruim, quer dizer, com uma parte do seu cérebro que quer te levar para o buraco. Não negocie. É isso. Respondido? Já pegando isso aí que você falou, que a pessoa tem que começar agora, é uma pessoa que está estudando sozinho, né? Você pode falar um pouco mais a fundo? Por que que ela tem que começar a estudar agora? Qual o motivo? Na verdade, já era para você ter começado a estudar. Acabou o outro Enem, você já começa a estudar para o próximo, entendeu? Não é depois do resultado que você vai estudar. Você já sabe se você foi bem ou não. Na dúvida, começa a estudar. É assim, ó. É assim. O Enem, ele vai acontecer daqui a alguns meses. Para que você... Se você tem esse bem preciosíssimo, que, aliás, é o bem mais precioso que a gente tem na mão, que é o tempo, para que você vai aplicar ele em outras coisas se o Enem já vai estar se aproximando? Para você, existe algo melhor para aplicar do que se dedicar ao Enem? Se dedicar à sua carreira? Se dedicar ao seu futuro? Seria bom que você começasse agora. Por quê? Olha só, quanto mais tempo tem, maiores são as suas chances, se você estiver bem preparado, se você utilizar bem esse tempo, maiores vão ser as suas chances de mandar bem no Enem. Então, por isso, esse é um dos motivos que você tem que começar agora. Um outro motivo que eu vou te dar para você começar agora. Ao longo da preparação, você vai adquirindo uma série de habilidades para passar na prova do Enem. Uma das habilidades é a resistência. A prova do Enem não é uma provinha de colégio que você fica sentado 1 ou 2 horas, não. E aí já vai para casa e recebe a nota na semana que vem, não. A prova do Enem é o seguinte, são 2 dias, amigo, que você vai ter que ficar sentado lá mais de 4 horas, uma prova de resistência. Então, uma das habilidades que você vai adquirir ao longo da preparação é o tempo de ficar sentado para essa prova de resistência que é o Enem. Muitas pessoas muito boas em matemática, pessoas que mandam bem em matemática, elas não conseguem, muitas vezes, gabaritar o Enem por causa desse fator resistência. Quando você está muito tempo sentado, se concentrando numa coisa, estudando, o que acontece? Logicamente, a sua atenção tende a diminuir. Então, existem estratégias para você não deixar essa atenção diminuir a ponto de você errar uma questão. Mas uma das formas é você se preparar para ter resistência. E a preparação vem durante os estudos. Vem você estudando durante um bom período de tempo ou fazendo uma quantidade boa de exercícios e tentando aumentar o seu nível de concentração durante a preparação para o Enem. É isso. Pô, outro ponto interessante sobre isso que você falou, de começar a estudar antes, isso não ajudaria também o psicológico de quem está estudando? Porque poderia ter menos ansiedade, né? Preocupação. O que que você acha sobre isso? Com certeza, com certeza. Na verdade, as pessoas que tendem a deixar para depois, elas já são pessoas ansiosas. Elas já são pessoas ansiosas, né? Isso é um boicote que o nosso cérebro nos faz, nos dá, faz com a gente, né? Ele boicota a gente o tempo inteiro. E um desses boicotes é isso, é a ansiedade. A ansiedade pode chegar num determinado nível que faça com que você fique travado, você fique procrastinando o início do estudo, o início de uma sequência de exercícios, qualquer coisa que seja. E você tem que destravar o teu cérebro para isso, você tem que tirar essa ansiedade.
deixar ela no nível aceitável, no nível que vai te levar para frente, não te travar. Como é que você faz isso? Uma das formas é ter um cronograma, mas também não é o suficiente. Uma outra forma é fazendo negociações com o seu cérebro. Negociações, mas que é o seguinte, é engraçado. Não é um acordo de cavalheiros, porque o primeiro que vai tentar burlar isso é o seu cérebro, uma parte do seu cérebro, né? Que vai tentar te boicotar. Ele vai tentar fazer de tudo para que você não cumpra. Por exemplo, você quer estudar, você não tem essa capacidade de ficar tanto tempo sentado, você tem que fazer um acordo com o teu cérebro. Olha só, eu vou estudar durante 15 minutos. Naqueles 15 minutos você não levanta e ponto final. Não levanta. Aquilo ali vai acontecer milhões de coisas. Você vai sentir vontade de fazer milhões de coisas, mas você simplesmente vai ficar ali, sentado. Você tem que tratar o teu cérebro, essa parte do teu cérebro, que tenta te levar para um outro caminho, que não vai te levar ao seu destino principal lá, que são 747 pontos ou mais de 900, dependendo, não sei se você quer medicina. Você tem que tratar essa parte do teu cérebro, que é tirar dos seus planos como uma outra pessoa e deixar essa pessoa de castigo. É isso. Muito bom. Voltando lá ao início, que é abordando, né, aquela pergunta que eu falei, como entender os erros, né, do Enem 2020. Uma pergunta é, o que você acha da pessoa, ela começar estudando matemática, refazendo as questões que ela errou, ou você acha melhor fazer isso só quando está chegando mais próximo do próximo Enem, porque aí pode dar uma refrescada melhor na mente, ou você acha que ela já tem que bater de frente com o que ela errou, direto nas questões? Bom, novamente vou ter que voltar nos pilares, né? O ter. Os pilares são, eu chamo de ter. A teoria, são os exercícios e a revisão. Esses são os 3 pilares. Agora, olha só. Se a pessoa errou o exercício, eu imagino que ela já deva ter visto a teoria. Agora, se ela errou, ela pode ter errado aquele exercício por não ter uma base boa na teoria. Então, antes dela tentar refazer, talvez seja importante ela rever a teoria. Agora, ela pode ter errado por falta de atenção. Aí sim, ela tem que ser honesta consigo mesma. O que é errar por falta de atenção? É ter errado numa conta que ela sabe fazer, ela sabe o método, mas errou. Ela pode ter errado numa parte que ela leu, passou batido numa informação importante do enunciado. Então, se for por essas questões, tudo bem, ela pode refazer as questões. Refazer. Agora, se não for devido a isso, é bom que ela volte na teoria. Aí não tem desculpa. Ela tem que voltar na teoria. E outra coisa que também pode acontecer, se ela errou porque esqueceu uma determinada fórmula, ou se ela errou porque esqueceu um determinado conceito, ela simplesmente não pode simplesmente ir direto para os exercícios. Ela tem que rever essa teoria. E aí, já fica claro, aquela primeira pergunta que você me falou, né? Como saber identificar meus erros? Se ela errou porque ela esqueceu algo que ela já tinha visto, ela falhou no terceiro pilar, que é justamente o pilar da revisão. Interessante que tá tudo conectado, né? Tem que ter honestidade de entender que tá errando, e aí se encaixar no pilar, né? Sim, muito importante. Isso é muito importante. Senão não vai dar conta, não. Mas então, vamos continuando aqui para a próxima pergunta, né? Nessa jornada de estudar sozinho matemática para o Enem, a pergunta é: vale a pena comprar algum curso de preparatório de vestibular? E você acha que isso ajuda? Isso facilita a aprovação em matemática no Enem? Facilita a aprovação, a gente diz aqui, atingir mais 747 pontos. Você acha que isso facilita? Eu acredito que sim, dependendo do curso vestibular que a pessoa vai comprar, aquele curso vestibular ele deve vir com uma boa quantidade de teoria, uma teoria razoável, deve vir com exercícios e deve vir com, quer dizer, e isso vai possibilitar com que a pessoa faça os resumos que ela vai utilizar para fazer a revisão. Agora, eu acho válido sim comprar, eu só acho que a pessoa tem que fazer um bom uso disso. O bom uso não é simplesmente ir fazendo os exercícios, pegar os exercícios que já são feitos e fazê-los, né? Ou decorar como se faz. Porque ela vai queimar uma parte do processo que é extremamente importante, que é ensinar o seu cérebro a resolver os exercícios. E você ensina fazendo o exercício do zero, sem ter visto esse exercício antes.
Por isso é importante você ver o exercício. Com os exercícios, você está dando o material para o teu cérebro para que ele seja, com aquele material, ele seja capaz de fazer o exercício em si. E aí, com isso, você consegue desenvolver melhor o seu aprendizado. Então, olha só, é muito importante você ver a teoria desses cursos vestibulares. Lógico, eu acho muito importante. Não só acho importante um preparatório, um vestibular de qualidade, como também eu acho importante você ter livros também que sejam bons, né? Para você conseguir esses livros, eles têm que ter um determinado grau de abrangência para que você consiga ver toda a matéria necessária para ser aprovado. Tendo outra visão, se a pessoa estudar sozinha apenas por conteúdo gratuito, gratuito seja digital ou não, por meio de livros, qual o passo a passo que essa pessoa deve seguir? Por exemplo, começar com planejamento, não sei. Explica mais sobre isso, por favor. Olha, passo a passo. Na verdade, é assim, ó. Novamente vai ter que passar pelos pilares, né? A pessoa vai ter que procurar conteúdos que, que deem a teoria para ela. A teoria básica, eu não sei qual nível, depende de cada um. Depende do nível que a pessoa se encontra no momento, né? Por que isso? Porque dependendo do nível que a pessoa esteja no momento da preparação, no início da preparação, ela vai precisar ver uma determinada teoria, uma teoria, de repente, que não seja tão essencial, tão básica em relação às outras. Por exemplo, para você estudar porcentagem, você tem que saber frações. É importante que você saiba frações. Então, o que acontece? Mas tem pessoas que já sabem frações, tem pessoas que não sabem frações. Tem pessoas que têm dificuldade em somar, que aí não vai conseguir, a fração não vai dar jeito. Ela tem que aprender a dividir antes de entrar em fração. Entendeu? É tudo uma sequência. Certo. Então, ela tem que ir do menos essencial até o mais complexo. O que eu chamo de mais complexo é aquele conteúdo que exige uma série de conteúdos essenciais, né? No caso, fração é essencial para porcentagem. Somar e subtrair e dividir é essencial para a estatística. E por aí vai. Agora, como é que ela pode lidar com tanta informação chegando, ainda mais no meio digital? Porque, por exemplo, se ela estiver vendo um vídeo de porcentagem e ver que tem outros vídeos disponíveis, como fração, divisão, como é que ela tem que organizar isso para ficar vendo vídeo, se vale a pena ver esse vídeo ou não? Ela tem que organizar, isso com certeza. Primeiro, ela tem que ter o filtro dela, e esse filtro, na ponta da linha, ele vai passar pela questão. As questões do Enem, na verdade, são filtro. Como é que funciona isso? Olha só, eu não posso pegar um conteúdo que seja muito acima do nível de conteúdo que o Enem vai cobrar, vai pedir na prova. Então, eu tenho que pegar um conteúdo adequado ao Enem. Um conteúdo adequado ao Enem. Agora, como é que vai filtrar isso? É assim, ó. Você tem que ir garimpando na internet, logicamente, conteúdos que tragam só teoria. Isso é importante. Ou teoria e exercícios. Não é só exercícios. Isso é um ponto. Porque se você for só exercício, como eu já disse aqui, você vai queimar a etapa. Uma outra coisa também importante é o seguinte: quando você estiver vendo aquele conteúdo, você tem que ver se aquele conteúdo, se você está entendendo aquele conteúdo. Porque aquele conteúdo pode ser muito à frente do que você é capaz de entender naquele momento, seja muito complexo, ou seja, ele está utilizando uma série de conteúdos essenciais que você ainda não domina. Se acontecer isso, você tem que ir para conteúdos mais essenciais. Se você está vendo questões de porcentagem, conteúdo de porcentagem, e o cara fala, a pessoa lá que está explicando, ou o material que você pegou, o texto que você pegou, a parte escrita que você pegou, cita conteúdos que você não domina, você tem que voltar. Infelizmente, é assim que acontece e muita gente não faz. Por exemplo, olha só, tem muita gente que perde na base, soma, subtração, multiplicação e divisão. A pessoa consegue até equacionar o problema, mas chega na hora dessas coisas, na soma, na subtração, por incrível que pareça, a pessoa erra. Isso acontece muito. Você não deixa isso acontecer com você.
Por exemplo, uma dica que eu vou te dar. Se você estiver fazendo questões e você está errando muito isso, soma, subtração, divisão, significa que você tem que fazer exercícios relacionados a isso. Primeiro, você tem que entender como funciona, logicamente, cada um desses processos, né? Cada uma dessas operações básicas. Só para continuar no exemplo das operações básicas. Você tem que saber como isso funciona e você tem que fazer uma série de exercícios relacionados àquilo ali, só para você robotizar o processo, para você fazer o processo mecanicamente e chegar na hora da prova você arrebentar. É assim que funciona. Essa é a dica que eu dou. Já pegando, né, nesse aspecto sobre lidar com esse bombardeamento de informações, você acha que seria interessante a pessoa que começou a estudar sozinha, ela usar o planejamento do colégio que ela frequentou? Do colégio que ela frequentou, você acha que vale a pena? Olha, eu acho que o planejamento tem que ser bem pessoal. Eu acredito que o planejamento tem que ser pessoal. Logicamente, Certo. se o colégio, eu não sei se o colégio dá um planejamento formado ou não, mas se o colégio der algum tipo de planejamento, é ótimo para ela se basear, naquilo ali. Só que muitas vezes o planejamento serve para aprisionar o aluno. Aprisiona o aluno, aumenta a ansiedade para o aluno pelo fato dele não estar conseguindo cumprir. A pessoa tem que entender que o planejamento é algo dinâmico. Ele foi feito, o planejamento é para ser mudado. Porque imprevistos podem acontecer. E eu digo mais, eles vão acontecer. Você não vai conseguir prever, você só pode se ater ao que você pode controlar. Praticamente nada. Mas isso é o que vai fazer diferença. Você tem que se concentrar no seu estudo, no planejamento que você fez, ou na modificação do planejamento que o seu colégio te deu. Você vai se concentrar naquilo ali. E caso alguma coisa dê errado, modifique, jogue para frente. Aquilo que você não conseguiu Interessante. fazer, aquilo não pode ser um ponto, um ponto de estresse, algo que vai te elevar o seu nível de estresse. Não, o planejamento não está ali para isso. Está para você ficar tranquilo e pensar, pô, tal dia eu vou estudar isso, tá sob controle. Tal dia eu vou revisar isso, beleza? Tem Vou o revisar quesito isso, da flexibilidade também, né? flexibilidade. Vou revisar isso tantas e tantas vezes. Pô, isso é feito para te dar um certo conforto, para você ver que com aquela quantidade de revisões, vai ser mais difícil você esquecer um determinado conteúdo. Para isso. Sim. Ah, interessante. E assim, é, essa flexibilidade, esse quesito mais individual, falando sobre isso, sobre a pessoa que estuda matemática sozinha, você teria algumas dicas para que ela faça na hora, que ela possa aderir, né, na hora que ela estude? Por exemplo, ter um ambiente ideal, escutar música, você acha essas coisas interessantes? Você pode falar mais sobre isso? Sim, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: existe uma coisa que é melhor do que ter um ambiente ideal, que é estudar. Não adianta nada você ter um ambiente ideal se você não estuda. Então, olha só que interessante. Tem muita gente que diz, eu não consigo estudar porque eu tenho barulho alto. Não consigo estudar porque eu não tenho espaço só meu. Meu amigo, você tem que estudar do jeito, com as armas, com que você tem. Entendeu? Você tem que estudar. Agora, olha só. Existem algumas técnicas, logicamente, para você conseguir melhorar o seu desempenho. Se você não tem um ambiente ideal, você tem que fazer o máximo para tornar aquilo o mais ideal possível. Mas sem perder tempo com isso também. Tem gente que fica perdendo um maior tempão em organização e estudar mesmo não estuda. Então vamos lá, olha só. Por exemplo, se o teu ambiente onde você está é muito barulhento, você já ouviu falar numa coisa chamada ruído branco? Ah, sim, né? Aquele que você coloca uma musiquinha de fundo pra escutar. Não é bem uma musiquinha. Não é bem uma musiquinha. O ruído branco, ele. Porque olha só o que acontece. Ele foi feito para aumentar o seu nível de concentração. A música, ela não pode tirar a sua concentração. O Certo. ruído branco seria um som de chuva ou um som de trovão. Existem, inclusive, aplicativos que trazem isso. Eu vou até deixar na descrição aqui, ó, e é um aplicativo que eu uso quando tem um som ambiente muito alto. Eu uso esse aplicativo e ali você controla vários volumes. Tem som de chuva, de água, de vento. E com isso você consegue uma determinada blindagem caso o ambiente seja barulhento.
Uma outra dica extremamente importante, que está relacionada não só ao ambiente, mas também com outros níveis de preparação, é o nível de organização. A mesa onde você está sentado, é bom que só esteja o que você vai utilizar. Nada mais além disso para não tirar a sua atenção. Nada mais além disso. Isso é uma dica simples que você pode adotar. Então, por exemplo, se você está estudando matemática, não deixa livro de química em cima da mesa e vice-versa. Deixa só o livro de matemática, deixa só o caderno, uma borracha, uma lapiseira, um lápis ou uma caneta. Não deixa outras coisas. Isso torna bagunça, isso tira inconscientemente a atenção do seu cérebro. Uma outra dica que eu posso dar também é o seguinte, já fugindo um pouquinho do ambiente, mas é a alimentação. A alimentação faz uma diferença muito grande. É muito importante que você se alimente bem, com uma quantidade suficiente de nutrientes, e a sua mãe deve saber muito bem onde esses nutrientes estão. Os legumes, as verduras, e diminuir um pouco o nível de a quantidade de carboidrato que você come, tá? Algumas vitaminas também são importantes. O ômega 3 é importante, tá? Magnésio, vitamina B de bola, são coisas importantes que você pode colocar aí também como estratégias, né, para melhoria da sua preparação. E assim, já que a pessoa está estudando sozinha, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, seria interessante ela tentar estudar com amigos, ou, no caso, ter, é, ter esse equilíbrio de estudar com amigos, ou você acha que somente estudar com amigos pode ajudar ela a se preparar para o Enem? Porque, querendo ou não, ela vai estar rodeada das pessoas que estão fazendo aquilo que ela quer também, né? Que é tirar 747 pontos ou mais no Enem. Bom, eu acho assim, ó, existem amigos que atrapalham e amigos que ajudam. E cada pessoa é uma pessoa, tá? Você pode, assim, é lógico que se você for uma pessoa esperta, digamos assim, você vai escolher pessoas que te levem até atingir o seu resultado, pessoas que estão com a mesma batida que você. Mas existem pessoas que, se você olha só, você tem que ser muito honesto também contigo nessa hora. Você quer estudar com amigo para quê? Porque isso pode ser uma fuga. Muito cuidado. Sim, Por que uma fuga? Você pode querer estudar com amigo para mostrar para ele o que você já sabe. E isso não vai te fazer evoluir. Se você já está dominando uma determinada matéria, você não precisa mostrar. Tudo bem que muitas vezes pode ajudar, mas você tem que se entender e ser sincero com você mesmo. Para quê? Para você não cair nessa armadilha. Lembre, olha isso só, é uma questão de ego, né? não ser uma questão de ego, exatamente. Lembra que você tá no desafio, você está numa maratona lá para conseguir aqueles sonhados 747 pontos ou mais. Na verdade, o que você sonha é a sua carreira. Talvez você precise mais de 800 pontos, talvez você precise mais de 900 pontos, eu não sei. Então, você tem que estar focado, concentrado nesse objetivo. E essa concentração também tem que ser interna. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. Existe uma vantagem também. Lógico que existem vantagens muito grandes de você estudar em grupo, né? Um ajudando o outro, é o ânimo de estar todo mundo estudando em grupo. E também exige, se não for uma questão de ego, logicamente, o fato de você estar explicando algo para alguém, isso vai fazer com que você fixe a matéria num nível acima, um nível muito bom. Legal. Mas você tem que entender que você não pode ficar o tempo todo nisso. Você tem que ir atrás de matérias que você não conhece. O fato de você estar estudando com outras pessoas, se aquilo te der ânimo, use isso a seu favor. Você também tem que não pode ficar com burburinho lá, né? Por exemplo, todo mundo fazendo exercícios juntos. Você tem que entender o papel do exercício. Não é para ficar trocando informação durante o exercício. Você tem que deixar que o seu cérebro se desenvolva. É como uma musculação. O exercício é a musculação do cérebro, no caso do Enem. Entendeu? Você está treinando ele para vencer aquela dificuldade. Você está dando para ele um problema e falando, meu amigo, agora é contigo, se vira. E você tem que tratar o teu cérebro
como eu já falei aqui, uma pessoa diferente da que você é. Você tem que deixar uma parte dele de castigo. Se ele for te tirar do foco, tirar do teu objetivo, meu amigo, deixa ele de lado e foca no que é mais importante para você, tá? E o focar no mais importante para você, olha só, você tem que focar no presente, sempre no presente, no agora. Vamos lá, é o que tem que fazer agora, agora. Esquece essa questão de devaneio. Nem rebobina a fita, nem olha para trás do seu passado, nem acelera, não olha para frente para o seu futuro. O que está acontecendo é o agora, o momento do agora. É agora que você tem que brigar, amigo. Vamos lá. É uma oportunidade, né? É pegar ou largar. Pegar ou largar. E agora outra questão. Supor que a pessoa esteja do zero, estudando sozinha. Ela começou, ela falou assim, cara, quero estudar para o Enem, quero tirar 747 pontos ou mais em matemática. E assim, como ela faz isso se ela tem uma base muito fraca em matemática? E antes de tudo, define, se você puder definir o que seria a base em matemática, seria bom. Olha, eu vou chamar assim, ó, base. O que é uma base? É tudo aquilo que você precisa subir para alcançar um nível acima, tá? Então, assim, ó, eu posso dizer, por exemplo, que a base de porcentagem é fração. Eu já falei de porcentagem direta aqui, tá? Mas eu posso dizer que a base da probabilidade, uma das bases da probabilidade é a análise combinatória, você saber contar. Porque a probabilidade, o denominador na probabilidade, é justamente todos os eventos possíveis. Então você vai ter que saber contar. Você vai saber a análise combinatória. Então, não existe uma base de matemática. É uma base para o próximo nível. Agora, se a pessoa tem muita dificuldade em matemática, essa muita dificuldade é muito subjetivo, né? Cada um tem a sua dificuldade. Agora, se a pessoa tem dificuldade a ponto de não saber nem somar, nem subtrair, nem multiplicar, nem dividir, o que eu vou falar? Que ela não vai passar no Enem? Lógico que eu não vou falar isso. Ela pode passar, mesmo assim. Ela tem que acreditar. E ela tem que começar justamente por isso, por onde ela não sabe. Começa assistindo teoria sobre isso. Começa fazendo exercício sobre isso. E aí ela vai começar a fazer problemas sobre isso. E aí ela vai avançar. Porque quando ela começar a fazer o primeiro problema sobre soma, subtração, o Enem é feito de problemas. Problemas com mais informação. Se ela conseguir fazer exercícios, problemas bem mais simples assim, ela já vai estar evoluindo. A questão é não parar. E ela vai entender. Eu vou falar para você, fazer 747 pontos no Enem não é nada difícil. Depois que saiu o TRI, é uma questão de estratégia. A estratégia conta muito, muito. Deixa eu contar uma historinha para você aqui, ó. Certa vez, tinha um lenhador num determinado país. Esse lenhador, ele cortava lenha como ninguém. Ele arrebentava na cortação de lenha, no ato de cortar lenha, né? E era o campeão lá, o campeão nacional do seu país lá, em cortar lenha. Ninguém conseguia ganhar e durante vários anos ele foi o principal cortador de lenha lá nos campeonatos que fazia. E um jovem gostou, admirava esse cortador de lenha e ficou alegre lá, sempre ficava alegre vendo esse campeão aí ganhar, fazer os seus feitos. E o jovem, em determinado dia, ele teve coragem, foi lá, pediu para o cortador de lenha, pô, mestre, o senhor pode me ensinar a cortar lenha? O senhor pode me ajudar? Eu sempre quis ser cortador de lenha. Tá bom, o jovem era novo e o mestre, né, já tinha uma idade mediana, mas estava ganhando os campeonatos. E esse jovem ficou lá aprendendo com o mestre durante vários anos lá, aprendendo a cortar lenha. E nesses vários anos o mestre foi ganhando vários campeonatos. Até que um dia o jovem fez uma grande pergunta para o mestre. Que pergunta foi essa? Mestre, o senhor aceita meu desafio? O jovem ficou tanto tempo ali aprendendo, achou que já estava a ponto de desafiar o mestre. E foi lá, meu amigo, vou desafiar, vou ganhar o mestre. Esse era o pensamento do jovem. Isso, e qual foi a resposta do mestre? O mestre chegou e falou, bom, tá bom, pode ser. Vamos lá, pode marcar aí que a gente faz esse embate aí. Beleza, então marcaram e foram os dois juntos lá disputar o campeonato.
E aí os dois lá ficaram cortando lenha, cortando, e lá o garoto, né, com tudo, com ímpeto, cortando lenha, com tudo que podia, o máximo que podia, e ele achando que estava mandando bem, dando todo o seu gás, toda a sua juventude, o velho, não vou chamar de velho, mas o mestre já tinha uma idade já um pouco avançada, e ele cortando, e ele resolveu olhar para o lado a primeira vez e viu que o mestre estava sentado. E aí isso deu uma animação ainda maior para o garoto, lá para o jovem, né, que foi cortando, com mais vontade. Ele olhou para o lado e o mestre, estava parado. E aí o garoto, no gás final, cortou, lenha, o máximo gás que deu, e aí acabou o concurso. E aí começaram a contar, né? Começaram a pesar para ver quem tinha conseguido coletar uma maior quantidade de madeira. E aí, logicamente, quem ganhou? Quem? Não, não foi logicamente. Quem ganhou foi o mestre. E o garoto ficou indignado. Pô, mestre, mas como isso é possível? Poxa, eu cortei lenha com todo o meu ímpeto, com toda a minha juventude. O senhor é bem mais velho do que eu. E eu cortando essa lenha toda. E sempre, além disso, quando eu olhava para o lado, o senhor estava parado, sentado. Opa, calma aí, jovem aprendiz. Eu não estava parado, respondeu o mestre. Eu estava afiando o meu machado. Moral da história. História um pouquinho longa, mas qual é a moral dela? A moral dela é o seguinte: às vezes, você faz um esforço excessivo para aprender alguma coisa. Você faz uma quantidade absurda de exercício, tentando dominar a matéria lá, revisa, faz tudo direitinho. Só que talvez você esteja pecando em uma coisa. Você não está afiando o machado. Na nossa analogia, afiar o machado é o quê? São as estratégias para passar no Enem. E essas estratégias, agora, para o Enem, valem mais do que nunca. Por quê? Porque o Enem está adotando a teoria da resposta ao item. É o TRI, o famoso TRI. Então, a estratégia agora vale muito no Enem. E eu queria justamente acabar o podcast por aqui. A gente vai falar ainda muito sobre estratégia nesse episódio do nosso AES, né? Aceleradores e sabotadores para os 747 pontos do Enem. Queria terminar dizendo que para você confiar em si mesmo, muito importante nesse momento de preparação, acreditar que você vai realmente conseguir. Olha o pensamento positivo aí. Pensamento positivo é agora, para você ter essa autoconfiança, para você mudar a sua emoção nesse momento. Mas o que vai realmente fazer passar é estudar, meu amigo. São as horas que você permanecer sentado, entendeu? Isso vai te fazer passar. Se você aplicar a estratégia adequada. Não esqueça de afiar o martelo. O martelo não, o machado. Não esqueça de afiar o machado. Então é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço a todos aí. Um abraço, Rian. Espero que todos continuem estudando até o fim. E é isso aí. Qualquer dúvida, tamo junto. Pode postar, pode perguntar. Não só de estratégia, como de conteúdo, que a gente vai seguir em frente aí. Tá bom? Um abraço a todos aí e bons estudos.